a nós podermos ter chegado até aqui. A mão do Eterno nos conduziu, a mão do Eterno nos trouxe até aqui. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor todo o louvor, ao Senhor toda a adoração. Nós vamos engrandecer o Senhor, nós louvamos, nós salmodiamos, nós ofertamos, e agora chegou o momento. Todos os momentos são importantes, obviamente, do culto, senão nós não o faríamos aqui. Mas agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus, de debruçarmos sobre a palavra de Deus e olhar para a riqueza da palavra de Deus, para a grandeza da palavra de Deus, olhar para esse Deus maravilhoso, olhar aquilo que esse Deus maravilhoso tem falado ao nosso coração, ou Ele quer falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem sido misericordioso conosco e não tem nos deixado, mas antes Ele tem falado ao nosso coração. O Senhor não tem nos deixado à deriva. Então, a palavra de Deus, ela é que nos corrige, a palavra de Deus é que traz cura, a palavra de Deus é que traz conserto, a palavra de Deus é que traz ânimo, a palavra de Deus traz ensino, a palavra de Deus ela abre a sua mente para o entendimento, a palavra de Deus ela amolece o seu coração para o perdão, ela amolece o seu coração para as grandezas de Deus, para que você possa enxergar alegremente as coisas que o Senhor tem feito e tem dito ao nosso coração. Hoje eu quero falar de um personagem ímpar na Bíblia Sagrada. Salomão, o rei, filho de Davi. Salomão, o mais sábio, talvez, segundo a narrativa bíblica, que tem pisado na terra. Não houve outro igual, ninguém como Salomão. O Senhor, lá no Novo Testamento, fala isso. Não houve um como Salomão. Mas ele, meus irmãos, como todos nós, ele também olhou para coisas que Deus não gostaria que ele olhasse. Eu não quero, meus irmãos, aqui dizer que o sermão que eu vou compartilhar com vocês, ele é um sermão com aspecto moral, apesar de falar da moral aqui, mas eu quero falar de coisas espirituais, das grandezas espirituais. O aspecto moral é top, é bênção também para as nossas vidas, e vai nos dizer aqui, mas, meus irmãos, eu quero que você olhe para esta palavra, olhe para aquilo que está escrito aqui como um aspecto espiritual, que é para as nossas vidas, o que sara, o que nos cura, como eu disse aqui. Então é isso que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Então Salomão está no final aqui da sua vida, seriam os últimos anos de vida dele. Os estudiosos dizem que Salomão ele escreve, quando jovem, Cantares de Salomão, aquele homem apaixonado que escreve para a noiva, para a esposa, assim com uma paixão brutal. Ele depois escreve, na meia-idade ele escreve Provérbios. E quando ele já está velho, ele vai escrever Eclesiastes. Então em Eclesiastes é que nós vamos meditar no texto bíblico hoje. Então Salomão, ele foi um homem sem, assim, até quase que sem comparação o que ele fez. Mas, meus irmãos, ele vai terminar a sua vida dessa forma, lamentando. Ele olha, eu acho que para trás, com o retrovisor, ele olha para a vida dele e fala assim: rapaz, eu devia ter feito umas tantas outras, tantas tão diferente, e eu não o fiz. Eu fiz do jeito que eu achei que era o correto. E agora eu cheguei aqui e eu não vejo nada de bom aqui na minha vida. Ele fala desse jeito, mais ou menos assim. Essa é a minha versão, né? Então, meus amados, Salomão, escrevendo aqui, não é um homem pessimista, né? Hoje nós vivemos num mundo de tanto pessimismo, de pessoas tão pessimistas, que não creem, meus irmãos, que pode haver alguma coisa nova.
Mas não que eu estou dizendo, meus irmãos, que a gente não deva se indignar com as coisas. Ele não perdeu, meus irmãos, a razão para viver. Não perdeu. Então não estava depressivo, nada disso. Não era nada disso. Mas, meus irmãos, é a palavra de um homem que talvez deitou e pensou: eu ouvi tantas coisas do Senhor, eu aprendi tantas coisas de Deus, eu recebi tanto de Deus, e eu fiz diferente. Eu não fui, eu vou usar esse termo, parece incoerente, um bom administrador das beneficências que recebi de Deus. Eu não fui. Então ele vai pensar assim, ele vai olhar assim. Se você quiser conhecer melhor a história de Salomão, você vai em 1 Reis, começa no capítulo 1 e vai terminar mais ou menos no capítulo 11 de 1 Reis. Lá vai dizer o que ele tinha, todas as riquezas dele, todas. Mas no fim, de novo, por causa de 2 mulheres, ele desvia. Olha a importância da mulher na vida do homem. Um homem de Deus, centrado nas coisas de Deus, por causa de 2 esposas. Ele teve 1000, viu, irmãs? 2 para ele é normal. Ele teve 1000 esposas, entre esposas e concubinas. Então, meus amados, 2 mulheres desviam ele. E ele sai da centralidade do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele desvia e começa a servir a outros deuses por conta de 2 mulheres. Olha a importância das mulheres no ministério dos homens. Então, meus amados, Salomão foi um homem muito além do que você imagina. Ele tinha, meus irmãos, no tempo dele, hoje as cifras seriam, hoje pelo valor até do ouro, seriam valores assim de diários, de milhões de reais, de dólares, o que ele recebia só de imposto que traziam para ele. Ele ficou conhecido e afamado no mundo inteiro por conta disso. Até tem a história daquela rainha de Sabá que vem visitá-lo, e ela era poderosíssima, e ela olha para aquilo e fala: cara, como assim? Então, irmãos, ele era tão rico que prata na época dele não tinha valor. Era como você pegar um pedaço de ferro e qualquer jogar no chão aí. Assim era prata no tempo dele. Tanto ouro que ele tinha. Era esse o homem, era esse Salomão. Agora, como está terminando a vida desse senhor? Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? O que adianta eu ter as melhores casas da cidade, os melhores apartamentos, o melhor carro, e eu não ter alegria? O que adianta, meus irmãos, eu morar em um palacete e não ter alegria dentro do meu palacete? O que adianta eu ter milhões e milhões e milhões e não ter alegria, não ter felicidade? O que adianta? Volto a repetir para que você guarde bem isso. Não olhe esse sermão como aspecto moral, olhe como aspecto espiritual. E eu vou orar agora, para que Deus possa falar comigo, que Deus possa falar com você, e que Deus possa guardar essa palavra em nosso coração, escrevê-la na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti, nós necessitamos da Tua bênção, e nós queremos a Tua bênção. O texto será exposto, será lido,
Mas sem o Espírito Santo, é mais uma letra, é mais um livro, é mais um texto, é mais uma porção, é só isso. Mas com o Espírito é vida, é prazer, é alegria, e é o que nós te pedimos. Com o Espírito é entendimento, nos dá entendimento. Agora, quando compartilhamos esse texto, nos dá entendimento, e queremos ouvir a tua voz, sermos abençoados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então Salomão, meus irmãos, ele foi buscar alegria. O tema do meu sermão, até se quiserem colocar aí, eu esqueci de te mandar, me perdoe. Onde está nossa alegria? Onde está nossa alegria? Então ele se empenhou, meus irmãos, diligentemente para isso. Quando ele foi ser escolhido rei, ele com Deus, quando ele foi escolhido rei, o Senhor perguntou para ele: o que você quer? Salomão podia ter pedido tudo, irmãos, tudo. Ele falou: eu quero sabedoria para a administração daquilo que o Senhor vai me dar. Irmãos, olha que sabedoria. Porque, meus irmãos, por vezes nós queremos as coisas, mas nós não temos, e Deus dá as coisas, e a pessoa não tem sabedoria para administrar. Ele pediu primeiro a sabedoria, e depois os bens chegaram para ele. Todos os que você imaginar, eu não quero ficar falando muito isso aqui. Então, meus amados, no texto que leremos, você vê que ele ficou frustrado. Mas por que ele ficou frustrado? Porque ele foi buscar a alegria no endereço errado. Irmãos, é assim. Você quer saber de gente frustrada? Eu vou dizer, hoje eu falei mais ou menos assim. Um exemplo, aqui está o nosso endereço, Rua Oswaldo Cruz 889. Ali tem outros endereços, na Kennedy, eu só sei o nome da Kennedy, na Oswaldo Cruz é aqui. Sei lá, outra aí. Fala um aí, Augusto. Alberto Santos Dumont, qual mais? Ali a outra. Não tem, você não sabe mais nada. Só eu também que não sei. Qual? Conceição. Pronto, fala um nome qualquer, gente. Vocês são daqui, ué. Ou não está conseguindo falar? Então, meus amados, são esses. E as pessoas saem, passam pelo Oswaldo Cruz, passam por lá, passam por acolá e vão no endereço errado procurar a alegria onde não tem. É o que aconteceu com Salomão. Ele foi buscar a alegria em lugar errado. Ele passou pelo Oswaldo Cruz 889, né? Eu estou fazendo um desenho aqui, conjecturando, hipoteticamente eu estou dizendo isso, e ele foi ali para um boteco, tomar umas cachaças, fumar umas maconha, e achando que ali ele resolveria o problema dele. Ele foi fazer uma farra, comer uns espetinhos de ponta de peito, frango a passarinho, e a hora que vai dando fome no povo. E aí vocês querem que eu acabe mais rápido. E aí vai para isso, e acha que lá está a sua alegria. Ele troca, meus irmãos, essas coisas que são reais por coisas que não são reais, que é como o vento, que não funciona, que não dá certo e que não funciona na vida de ninguém. Então, meus irmãos, ele tendo alcançado o ápice de qualquer ser humano, meu amado, ele se perdeu. Ele se perdeu nos labirintos da sua própria alma. Ele se perde. Pastor, que bom que você está falando de rico, né? Eu sou pobre, então eu estou beleza. Irmãos, não leve isso pelo aspecto moral de novo, leve pelo aspecto espiritual, por favor. Por favor, entenda isso. Não fique pensando em cifras, porque a palavra de Deus está acima de cifras.
ele vai procurar, meus irmãos, em 4 fontes. 4, que são rotas. Nós aprendemos em Jeremias o que é rota. Cisternas rotas são aquelas que não seguram a água, que são rachadas. A água é colocada, mas a cisterna é rachada e ela vai embora. Então, pastor, o que é uma fonte rota? Porque você está falando de cisterna e fonte rota, meus irmãos, é aquela que produz, mas não produz aquilo que vai edificar a sua vida e que não edificaria a vida dele. Então, isso é uma fonte rota, que não armazena, que não tem nada para oferecer. A cisterna não armazena nada, a fonte rota também não te oferece nada. E o cara vai e ele se perde nisso. Então vamos ao texto. Eclesiastes capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu disse: o riso é loucura, e para que serve o prazer? Com a mente investiguei como estimular o meu corpo com o vinho, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria. Irmãos, preste atenção, até para beber ele pediu sabedoria. Até para beber. Eu não vou entrar na questão aqui, bebe ou não bebe. A minha opinião, a minha. A Bíblia ela corrobora comigo quando fala que vinho cura, que vinho isso, que vinho aquilo. Meus irmãos, eu entendo que as pessoas que beberam, como eu, 100% não devem beber, porque a bebida é um desastre, ela é uma tragédia. Então a minha opinião, eu sou contra, categoricamente contra. Ah, mas tem aqui na Bíblia, ali ó, o Salomão ali ó, ele pediu sabedoria até para tomar o vinho. Romério, contra. Mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria. E como acolher a insensatez, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Tudo isso está em 1 Reis, irmãos. Vai, varão. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Imagina, o cara rico, ele plantar, nós que gostamos de frutas, por isso nós temos esse corpo assim, porque o cara plantou ali no seu palácio todas as frutas que você imaginar naquela época. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Pensa, lá meus irmãos não tinha seca, o cara irrigava o negócio. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que me precederam em Jerusalém. Passou até o pai dele. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantores e também de um harém, as delícias dos homens. Meus irmãos, ele tinha assim um harém, 1000 mulheres à disposição. Os caras que quando eles falam isso, falam assim, se ele ficasse com uma mulher por dia, quantos anos ele demoraria? Então, meus amados, ele extrapolou tudo. Assim excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. O 10. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Eu já ouvi muitas pessoas falar essa frase. Em época que eles não negavam nada que os seus olhos desejavam. Mas a história muda, meus irmãos. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço.
Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. Hoje, meus irmãos, na ânsia, no Brasil e no mundo, de formar uma liderança eclesiástica, liderança para os negócios, liderança política, as pessoas esquecem de princípios. Elas esquecem que elas vão envelhecer, que elas vão enfraquecer. Elas esquecem que elas um dia, elas não serão mais essas pessoas que tiveram essa vitalidade. Realizar tudo o que era inútil é correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Nenhum proveito. Agora, eu disse aqui, ele não está deprimido. Ele não é um velho carente. Ele não é um cara que está xarope da vida. Não é. Mas ele é um cara que está refletindo sobre a vida dele, sobre como ele chegou no final da vida dele. Eu penso que hoje 90% das pessoas, elas imaginam que elas não envelhecem. Eu exagerei, né? 90 acho que é muito. Mas uma grande parte, uma boa parcela da população, elas não acreditam que elas envelhecem, que elas vão um dia tornar-se dessa forma, que elas um dia morrerão, que elas um dia não terão a vitalidade que têm na sua juventude ou na meia-idade. Elas não acreditam e elas transitam pela vida desta forma, como não crendo que elas irão envelhecer. E aí elas não valorizam quase que nada. Tudo para elas é sem valor. Então, meus amados, a primeira coisa que Salomão ele foi, volta lá no versículo 1, por favor, que ele foi para a bebida. Ele disse isso. Ele tentou ir através da sabedoria, mas, coloca no 2, ele foi para o vinho, o 3. Ele foi, com a mente investiguei como estimular o meu corpo. Então, olha para você ver. Ele falou assim, eu estou precisando de um estimulante. Já viu os caras hoje que defendem, por exemplo, o uso de maconha? Eles falam isso. Não, o corpo, ele precisa de um estimulante. Os caras que defendem droga, por exemplo, eles usam esse argumento. E Salomão está usando esse argumento. Mantendo o outro argumento que usa, eles falam assim, se liberar a droga, os traficantes vão acabar. É um dos principais argumentos deles. E você vê nos países que são liberados, está lá um desastre hoje. Holanda, Suécia, alguns países da Europa, um desastre, e querem voltar para trás, porque já viram que o negócio não dá certo. Mas ele fala assim, porém, orientada pela sabedoria, ele fala assim, eu vou buscar sabedoria em Deus, até para isso. Agora, o que ele colhe? Ele colhe a decepção. Hoje eu fui almoçar num restaurante que nós sempre vamos, eu e Rosana, e lá, há pouco tempo atrás, serviu para nós, veio da Bahia, vem todos da Bahia lá nesse restaurante, e os donos são dessa cidade, que eu não lembro o nome, e vieram, 2 gêmeos, 2 meninos, 20 e poucos anos, chegaram ali todo tímido assim, a gente foi conversando, desempenhando com eles ali, por mesas que a gente normalmente, agora demos uma parada, demos um break, mas a gente vai ali aos domingos, sempre aos domingos, demos um break agora, já tinha um mês mais que a gente não ia,
Aí, a última vez que eu fui, eu perguntei de um maître que tem lá, e falaram assim, ele está para a Bahia. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, ele foi no sepultamento de um daqueles gêmeos. Eu falei, moço do céu, mas você está de brincadeira? Ele falou, pois é, um deles morreu de acidente. Eu falei, mas não é possível. Fiquei muito triste, eles nos serviram lá bastante. Gente boa, mas pensa nos meninos bons. Gêmeos assim que você não tem como ver a diferença. Igual, como é que fala? Idênticos. E aí morreu um deles. Aí hoje eu fui lá almoçar. Cheguei lá, o menino que é casado com a irmã deles. Ele disse assim, eu perguntei para ele, chama o Wallace. Wallace, me conta a história aí, moço, do seu cunhado. Ele falou, Romério, ele foi para uma festa de política. Lá nesses estados, meus irmãos, a política ela é muito diferente daqui, né? Muito mais, sei lá, pessoal, acho que é. E ele tinha tomado bastante, foi em um tipo de uma festa de uma candidata, saiu da festa, dirigindo a moto dele, capacete no cotovelo, é o que nós mais vemos lá na Bahia, lá na cidade que a gente foi agora, em Ambupe. Nós até estranhamos, mas por que a polícia assim, ninguém usa capacete? E andam sem capacete. Enfim, ele numa estrada de terra, longe, não tinha, larga, longe não larga, ele não sabem como, ele desviou, subiu, bateu num poste, bateu o rosto e faleceu. O outro amigo dele não morreu, tinha um garupa, não morreu. Eu falei, mas como assim? Ele falou, Romério, a conclusão que chegamos, ele já havia passado mal outrora. Eles tomam estimulantes, que é o tal de, Red Bull é o quê? Cafeína? Energético. Então mistura energético com bebida alcoólica. É uma bomba, para eles ficarem acordados ligadões. É o que a gente sabe por aí. Aí o coração dele deve ter pifado, ele teve um tipo de infarto, já havia tido, agora esse menino tem 20 e poucos anos, bateu no poste e morreu. Foi ceifado um jovem, um futuro de 20 e poucos anos, por conta da bebida, por conta de estimular, meus irmãos, o seu coração. E eu falei para o Wallace, Wallace, nós somos contra a bebida e pregamos isso. Falamos isso, a Bíblia fala e nós falamos, a igreja ensina, pelo menos a igreja séria deve ensinar. E quando nós falamos isso, os caras falam assim, vocês são doidos da cabeça. Onde já se viu você falar um negócio desse para um jovem hoje? Então, meus irmãos, eu quero dizer que tem que ter coragem mesmo para falar, e corajosamente nós vamos continuar pregando que nós somos contra, porque o inimigo, na ânsia de ceifar os jovens, ele ceifa não só o jovem, ele ceifa o futuro de um jovem no Brasil, mais um, mas ceifa, meus irmãos, as centenas todos os dias por conta disso. Mas tem um Deus que está oferecendo para nós uma palavra de esperança, de graça e alegria, e que ele diz, vem aqui que eu tenho algo diferente para você, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Então, meus irmãos, ele cavou um abismo, é o que o Salomão fala. O álcool é um carcereiro impiedoso. Nós já conhecemos alcoólatras. Eu conheço familiares aqui que tiveram pessoas alcoólatras em suas casas. O quanto é terrível, o quanto nos faz mal. O álcool é um ladrão do cérebro. Ele promete prazer, mas o que ele traz é desgosto. Ele promete vida, mas o que ele traz é morte. E eu acabei de testemunhar. Ele não dá liberdade, é uma pseudo-liberdade. Ele escraviza. O álcool é terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos entender
meus irmãos, que isso não nos faz bem, que não é bênção para as nossas vidas. Amém, igreja? E aqui, meus irmãos, a segunda coisa que levou Salomão para este reino que não era o reino de Deus, que ele foi cobiçar, que ele foi olhar, foi a riqueza. Ele fala assim: lancei-me a grandes projetos. O versículo 4. Construí casas e plantei vinhas. Coloca o 4, por favor. E plantei vinhas para mim. Fiz jardim, pomares, neles plantei todo tipo de árvore. Plantei todo tipo de árvores. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. O 5. Fiz jardins e pomares neles, plantei todo tipo de árvore frutífera. O 6. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. O 7. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que me precederam em Jerusalém. O 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras. Então, meus amados, tudo o que é forma de riqueza que você imaginar, ele teve. Agora, ele ganhou muito, ficou riquíssimo, mas muito rico. Eu ouvi uma frase muito interessante nessa semana, que não é o caso do Salomão, não se aplica ao Salomão. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, que o que elas têm é só dinheiro. Não tem prazer, não tem alegria, não tem felicidade, não tem nada. A pessoa não tem prazer para nada. O único prazer, a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas não têm prosperidade, elas têm dinheiro, mas não têm prosperidade. Nada disso. Então, meus amados, ele multiplicou o seu rebanho. Ajuntou ouro, ajuntou prata. Ficou afamado, ficou rico. Porém, meus irmãos, o dinheiro não preencheu o vazio do seu coração. Não preencheu. Continuou igual. Eu mostrei ali para os meus amados, 3 pessoas aqui da igreja viram a fotografia do dono desse prédio. É um comerciante conhecido aqui da sociedade em Indaiatubana. E ele pleiteou uma negociação aqui no aluguel. Aí eu mandei uma mensagem para ele, ele me mandou a mensagem de volta. Mostrei para eles ali agora. Ele me mostrando o lugar que ele estava e o que ele estava fazendo. Um homem de uma certa... de um certo padrão aqui na cidade, né? Ele não é um paupérrimo, ele tem vários imóveis aqui na cidade. Eu sei que esse é dele, esse aqui é, e ele tem vários outros. E aí ele disse para mim, né? Falou: olha aqui, pastor, onde eu estou. Eu até assustamos, né, com o negócio, com a foto e com o lugar que ele estava. Por quê? Ele, meus irmãos, ele não tem só dinheiro, ele tem prazer naquilo que ele estava fazendo, e graças a Deus tem grana para fazer aquilo que ele gosta de fazer. O começo dele não foi o melhor. Ele conta a história dele quando isso aqui era uma fábrica de amendoim, aqui e ali, e que ele trabalhava numa fumaça terrível aqui. Quem é da cidade sabe disso. Quando torrava amendoim, o cheiro era longe, ia longe daqui. Então o culto também é informação, né? Não sei para que essa informação vai te ajudar na sua caminhada aí, mas só para você saber que aqui foi essa coisa de amendoim aí. Então, meus amados, ele começou assim, chegou nesse lugar. Agora ele tem prazer naquilo que ele está fazendo. Agora, meus irmãos, a riqueza, ela é instável. O que é instabilidade? Instável é, hoje tem, amanhã pode não ter. É instável. Ah, pastor, eu não conheço ninguém rico que ficou pobre. Você não conhece, me fala depois que eu te falo um monte.
Eu conheci o maior produtor de soja do mundo, era brasileiro, Olacir de Moraes. Ele é pobre. E daí, brother? Fica ou não fica? Fica. Então, meus amados, o dinheiro não preenche o vazio do seu coração. O dinheiro é volátil. Volátil é inconstante, para ser uma palavra mais fácil. Então hoje, o cara está valendo, tem, mas de repente não tem mais. O que é que o dinheiro oferece, meus irmãos? São momentos felizes, mas não pode garantir a verdadeira alegria. Não garante. Não garante a verdadeira alegria. O dinheiro, meus irmãos, como servo, é um bom servo. Nós aprendemos isso no Gênesis, quando todas as coisas são criadas. Se você voltar ao início da Bíblia, ele cria tudo. E ele chama o homem, depois de criado, e fala assim: domina. Eu amo esse texto. Aí tem gente que não domina nada. O cara não domina a sua casa, não domina a sua grana. Não domina. E Deus deu ele esse privilégio. Domina, cara. Ele deu sabedoria, mas ele vai buscar sabedoria no mundo, nos coachings. Não sei se plural de coaching está certo. Ele vai procurar por aí. Ah, não, meu pai, mano, é muito mais sábio que esses caras aí, ó. Tá bom. Vai nessa. Não que a sabedoria do pai não seja bênção. É bênção. É bênção. Dos mais velhos é bênção. O próprio Salomão nos ensina isso. Das mulheres mais vividas, bênção. Os velhos, bênção. Agora, meus irmãos, ele é um mau patrão quando você não tem ele como bênção na sua vida. O dinheiro deve ser bem administrado. Então a sua riqueza não trouxe alegria. Primeiro, a bebida não trouxe alegria para ele. A parte B desse versículo. E também de um harém, as delícias dos homens. Então os prazeres sexuais, as aventuras sexuais, também não trouxeram alegria para ele. Não trouxeram. Eu não sei onde nós fomos essa semana, em algum lugar aí que nós ouvimos. Ah, não, a pessoa é o quarto casamento da pessoa. Por quê, meus irmãos? As pessoas acham que o sexo é que traz alegria. Ele é bênção, é importante no casamento, é importante na vida do casal, tudo ok, tudo bênção. Porém, não é o sexo que resolve a vida do homem. E o Salomão, ele fala isso: eu tive tudo, e também de um harém, as delícias dos homens, ele teve, irmãos. Ele podia escolher, mas assim, ó, e afinar o negócio, a escolha dele, mas não trouxe alegria para ele. Ele buscou alegria nessas mulheres. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Então, eu arredondei lá no começo, 1000 mulheres. Imagina uma mulher encantadora, se relacionou com ela. Porém, as aventuras sexuais não preencheram o vazio do seu coração. Não preencheu. Não houve alegria no seu coração. No meio dessas 1000 mulheres, ele não encontrou uma que pudesse acolher ele, abraçar ele. E talvez nesse momento
trazer ele aqui e falar: estou aqui do seu lado, gente boa. Você está desgraçado, mas eu estou do seu lado. Estou aqui e vou com você até o fim. Ele teve 1000 e não teve nenhuma. Ele teve todas essas, mas não encontrou contentamento. As paixões carnais não preencheram o vazio do seu coração. E as paixões carnais não preenchem o vazio do nosso coração. O 9, gente boa, a fama. Assim, excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. O próximo. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. O 11. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O cara mais afamado, rico, famoso, multimega milionário, ele termina a sua vida desse jeito. Desse jeito. Foi o homem mais sábio da sua geração. Ele dominou a ciência, ele decifrava as coisas que os humanos precisavam que decifrassem. Trouxe para si notoriedade, eu citei a rainha de Sabá, trouxe notoriedade para ele, mas ele fala ali: a minha fama, o que eu sou, é vaidade, é um vapor, é efêmero, é uma corrida atrás do vento. A felicidade, ela não está nas conquistas, irmãos, e aventuras abaixo do sol. Mas nas alegrias, aí agora sim, perenes, ainda que seja pouco a pouco, mas que vem sobre a sua vida, que são reais. Alegrias perenes, que precedem do que está acima do sol. Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Só na presença de Deus há plenitude de alegria. Amém, igreja? Amém, igreja? Só na presença de Deus. Não adianta eu buscar daqui para acolá. Não adianta eu achar, eu olhar para um lado, para o outro. Ah, lá está a felicidade. Ah, ali está a alegria. Ali está o prazer. Ah, é ali. Não, é aqui, é acolá. Não é. Infelizmente não é. Ou felizmente não é. A alegria está no Senhor. A alegria está no Todo-Poderoso. A alegria está naquele que cuida de nós, que tem nos abençoado e que tem nos dado vitória. Eu quero encerrar lendo um texto muito abençoado que está em João capítulo 6, 16, me perdoe. Verso 24. Então Jesus, o Senhor, Deus, Ele envia um que é maior que Davi, maior que Moisés, maior que Salomão. Agora Ele envia outro
com outro objetivo, com o objetivo de te salvar, de me salvar, que no fringir dos ovos, numa palavra bem popular, é o que interessa, é a sua salvação. Você não pode trocar Jesus pelas vaidades do mundo. Você não pode trocar Jesus pelas riquezas do mundo. Você não pode trocar Jesus pelas luzes do mundo. Você não pode. Nós não podemos. A igreja não pode. Eu não posso trocar Jesus por holofotes, pela fama. Eu não posso. Jesus nos ensina princípios poderosos de humildade, perdão, sensatez, amor. Ele ensina-nos princípios que nós nunca chegaremos a isso que Salomão passou. Então leve isso como um sermão totalmente espiritual e não moral, aspectos morais. E aí, o capítulo 16, nós lemos o 14 domingo passado, né? Está terminando aqui e eu vou terminar o sermão. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai a favor de vocês. Eu acho que eu escrevi o texto errado. Não é esse texto. Eu vou procurar aqui, Bia, se eu tivesse com o meu telefone aqui, mas eu não estou. Ele fala assim, eu acho que é João 14. Deixa eu ir lá. É aquele que fala, aquele que deixa a sua cruz e segue-me. É esse texto. Você pesquisa, por favor, Gabi. Não é esse. É isso. Tá, mas ele está em Mateus também, não sei. É 16, 24, mas foi esse que você colocou ali? Mateus 16, 24? Ah, tá, em Mateus 16 então, gente boa. Desculpem, irmãos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, deixe a sua cruz, após mim, negue-se a si mesmo. Então renuncie à liderança do próprio eu. Renuncie a essa liderança. É os bons, né? Não, eu sou muito bom, cara. Você pensa num cara bom. Sou eu. Você não sabe, não? Eu sou bom, moço. Jesus está falando assim: renuncie o seu próprio eu. Tome a sua cruz e siga-me. O próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. O outro. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida?
Volta no 24, por favor, doutor. Então, meus amados, Jesus, quando ele coloca esse texto, ele está falando que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, ele coloca no mesmo padrão. Agora, preste atenção, nesse tempo, quem carregava a cruz estava condenado, morte, condenado. Os discípulos sabiam disso, que quem pegasse a cruz, colocasse condenação, acabou, ponto final. Estavam condenados. Então, meus irmãos, a cruz aqui não é autopromoção, autopiedade. Vou tomar a cruz, igual fazem esses caras que ficam atravessando Santos Dumont, Castelo Branco, essa outra que vem aqui em Porto Feliz, que carregam as cruzes aí com roda, com marca, com não sei o quê. Esses que vão para o santuário, que vão para o templo de Aparecida aqui na Dutra. Não é isso, irmãos. Não é isso. Ele está dizendo: deixe a sua cruz, largue ela e siga-me. Negue-se a si mesmo, largue a liderança do seu próprio eu, largue ela e siga-me. Então, meus amados, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? O que adianta? O que adianta, meus irmãos, eu ter todas as posses, todos os bens, todas as delícias desse mundo, como Salomão teve, e eu perder a minha alma? O que adianta? Então, meus amados, o próprio Jesus, ele foi confrontado por Satanás, está em Lucas capítulo 5, quando ele promete para Jesus todas as coisas, e ele fala para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O próprio Satanás foi confrontar Jesus. Imagina você e eu. Então, meus irmãos, e nós olhamos para isso e achamos que aqui, o que tem de espiritual nisso? É tudo, irmãos, porque Cristo está aqui e está dizendo: negue a sua cruz, deixe a sua cruz e siga-me. É para isso que eu fui chamado, para isso que você foi chamado. Nós não fomos chamados para ser ricos, nós não fomos chamados para ter bens, angariar fortuna no mundo. Nós somos chamados para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se vier, aleluias, e se vier, dito por Celso Carvalho aqui, é para que você possa ajudar os pobres, ajudar os necessitados, ajudar os que precisam. Dinheiro não te traz felicidade, bebida não te traz felicidade, sexo, mulher não te traz felicidade, a internet não te traz felicidade, os iPhones da vida não te dá felicidade, os melhores carros dessa terra não te dá felicidade. A sua felicidade está em Jesus, em amar Jesus sobre todas as coisas, o eterno Deus, o nosso Salvador. Deixe a liderança do seu próprio eu hoje e siga Jesus. Siga o Eterno. Siga o Todo-Poderoso. Siga Jesus, que morreu, que foi condenado no seu lugar, no meu lugar. Siga Jesus. Onde está a sua alegria? O que é a sua alegria? O que é alegria para mim? Que Deus, Ele nos abençoe, que nós tenhamos a plena alegria, perene alegria, constante alegria, e não tenhamos os valores voláteis desta vida como prioridade para nós.
mas que nós tenhamos a verdade da palavra de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Se coloque de pé, por favor. Nós vamos